Bom dia, pessoal! Vamos então corrigir os nossos exercícios que ficaram semana passada sobre a história e evolução da tabela periódica. Então vamos ver aqui as nossas 5 questões da página 104 do livro didático de vocês. A questão 1 diz bem assim: por que a necessidade de classificar os elementos químicos surgiu somente no século XIX? O que aconteceu? Conforme o texto relata, tinha muita controvérsia sobre a conceituação do átomo e a aceitação sobre a conceituação do átomo e dos elementos químicos. Então, antes do século XIX, os cientistas não estavam chegando num consenso sobre aceitar a existência dos átomos e dos elementos químicos. Então, assim, esses conceitos de átomos e elementos químicos, eles foram muito importantes porque eles foram usados por Mendeleev e por Meyer para poder, então, formular a organização da tabela periódica que nós temos hoje. Então, por que essa necessidade surgiu somente no século XIX? Porque antes do século XIX, os cientistas não tinham nem critérios definidos para poder classificar esses elementos químicos. Então, por isso que a classificação dos elementos químicos ela surgiu somente após o século XX. A questão 2 pergunta qual é a ordem de classificação dos elementos químicos segundo Mendeleev e qual é a classificação que nós temos hoje, atualmente. Então, quando Mendeleev organizou os elementos químicos, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Nós sabemos que o átomo possui 2 números, o número de massa e o número atômico. O número de massa indica quantas gramas por mol esse elemento possui e o número atômico indica quantos prótons ele possui. Na classificação atual, os nossos elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, Mendeleev organizou em ordem crescente de massa atômica e na classificação atual nós temos então em ordem crescente de número atômico. A questão 3. Liste em seu caderno algumas dificuldades enfrentadas por Mendeleev para poder, então, executar o seu trabalho. Tá, nós podemos listar aqui entre as dificuldades o fato de que naquela época eram conhecidos ao menos 60 elementos químicos. E nós temos os gases nobres, que hoje nós sabemos é a família 8A. A família 8A não era conhecida naquela época. Nós também tínhamos a ausência de conhecimento sobre as partículas que constituem o núcleo do átomo. Então, esse conceito de número atômico, ele ainda não existia. Mesmo sendo essencial hoje na classificação que nós temos, naquela época não existia. Então, eles tinham acesso ao número de massa. A questão do número atômico veio depois, com Meyer, mas na época de Mendeleev eles tinham acesso somente ao número de massa. Então, devido a ter poucos elementos químicos descobertos, não se conhecer os gases nobres, não se conhecer a partícula positiva que constitui o núcleo, que dá o número atômico. Então, devido a essas dificuldades, tudo isso dificultou então que Mendeleev conseguisse executar o seu trabalho. Vamos para a questão 4 agora. Que conhecimentos posteriores à morte de Mendeleev foram esclarecidos para a compreensão da organização dos elementos que ele propôs? Então, são 2 conhecimentos aqui. O conhecimento sobre os números atômicos e o conhecimento sobre a distribuição eletrônica, que ambos estão relacionados ao estudo das partículas subatômicas, as partículas que nós temos, os prótons e os elétrons. E nós vamos agora para a questão 5, Havia pontos comuns entre o trabalho de Meyer e o de Mendeleev. Cite 2 exemplos que mostrem por que o trabalho de Mendeleev acabou por ofuscar o trabalho de Meyer. Então vamos lá. Tanto Mendeleev quanto Meyer relacionavam as massas atômicas com as propriedades dos elementos químicos. Então eles procuravam encontrar periodicidade se baseando na massa atômica. Entretanto, qual que é a diferença? Mendeleev ele conseguiu prever a existência de elementos químicos na tabela periódica, deixou esses espaços vazios e organizou os elementos químicos em ordem crescente de massas atômicas. Então,
por o trabalho dele ter sido um trabalho mais aprofundado, né, uma pesquisa mais ampla, ele acabou então ofuscando o trabalho de Meyer. O que aconteceu? Quando Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, ele deixou espaços vazios na tabela periódica que seriam preenchidos por outros elementos químicos. Então, ele previu que novos elementos químicos seriam descobertos e deixou, então, o espaço na tabela para esses elementos químicos. Por mais que nós tenhamos hoje a tabela periódica em ordem crescente de número atômico e não em ordem crescente de massa atômica, nós não podemos desmerecer o trabalho que foi feito por Mendeleev, né? Ele fez um trabalho muito importante, tanto que até hoje Dmitri Mendeleev é conhecido então como o pai da tabela periódica. Depois que nós vimos então a parte histórica, nós vamos ver então como é a classificação atual da nossa tabela periódica, como que a tabela periódica está organizada atualmente. A nossa tabela periódica, a primeira coisa, ela é composta por 118 elementos químicos, que estão organizados em 18 famílias e 7 períodos. Nós vamos entender o que é a família e o que é o período. A família é cada uma das linhas que nós temos verticais e os períodos são as linhas horizontais. Então aqui eu tenho, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período e tem o sétimo período. Então todo mundo, ó, que está nesta linha aqui faz parte do sétimo período. Todo mundo que está nesta linha aqui faz parte do sexto período. Todo mundo que está nesta linha aqui faz parte do quinto período. Todo mundo que está nesta linha aqui faz parte do quarto período. Todo mundo que está nesta linha faz parte do terceiro período. Nesta outra linha... gente, desculpa. Vamos fazer aqui. Nesta outra linha aqui faz parte do segundo período. E nesta linha aqui, então, nós temos o primeiro período. Então, os períodos, eles são divididos por linhas. Então, cada uma dessas linhas, então, nós temos os nossos períodos. Agora, nós vamos ver quem são, então, as nossas famílias. Os períodos são as linhas horizontais. As famílias, elas são as linhas verticais. Então, família 1A, ou grupo 1. Família 2A, ou grupo 2. Família 3B, ou grupo 3. Família 4B, ou grupo 4. Família 5B, ou grupo 5. Família 6B, ou grupo 6. Família 7B, ou grupo 7. Família 8B, nós temos essas três colunas aqui que constituem a família 8B. Quando é na classificação das famílias, se junta e forma a família 8B. Quando é na classificação por grupo, nós temos essa aqui é o grupo 8, aqui nós temos o grupo 9 e aqui nós temos o grupo 10. E aqui nós temos o grupo 11, ou família 1B, e o grupo 12, ou família 2B. Aí nós vamos para cá então, aqui eu tenho o grupo 13, ou família 3A, o grupo 14, ou família 4A, grupo 15, ou família 5A, o grupo 16, ou família 6A, o grupo 17, ou família 7A, e o grupo 18, ou família 8A. Então, as famílias são as nossas linhas verticais. Cada linha vertical dessa constitui uma família. Esse pessoal que está aqui embaixo, ó, eles pertencem a essa série aqui, entre os elementos 89 e 103. São duas séries, são os lantanídeos e são os actinídeos. Então, eles não são grupos e famílias separados, eles estão aqui dentro aqui desse espacinho e eles pertencem à família 3B, sendo essa primeira série aqui pertence ao sexto período e esta segunda série aqui, que é a série dos actinídeos, pertence então ao sétimo período. Então, como que eu vou localizar um elemento químico na tabela usando os períodos e as famílias? Vamos ver aqui então.
eu vou pegar aqui o magnésio, ó, o magnésio está bem aqui, e eu quero saber qual é a localização do magnésio, a que família e a que período o magnésio pertence. Eu venho aqui para cima, ó, eu olho a família. Qual é a família do magnésio? Família 2A ou grupo 2. E eu venho aqui para o ladinho, então, ó, eu olho, então, o período do magnésio, ó. Magnésio está localizado no terceiro período da família 2A ou grupo 2. Eu vou olhar aqui agora o arsênio, tá bem aqui. O arsênio para cima, família 5A ou grupo 15. O ladinho eu olho o período. Qual que é o período aqui do arsênio? Ó, quarto período. Então, o arsênio se localiza na família 5A ou grupo 15 e está localizado, então, no quarto período. Então, vamos dizer que eu quisesse saber quem é o elemento químico que se localiza na família 7A e no quinto período. Então, eu vou olhar aqui. Primeira coisa, eu vou achar quem é a família 7A. A família 7A está aqui, ó. Ó, o 7A bem ali. Então, essa aqui é a família 7A. Eu quero saber quem está no quinto período. Então, eu vou vir aqui, ó. Ó, quem que é aqui, ó? Família 7A. Quinto período, nós temos, então, o iodo. Então, tem duas maneiras de localizar os elementos químicos lá na tabela periódica. Você dá a localização e descobre quem é o elemento químico, ou você tem o elemento químico e quer saber qual é a localização dele, qual o período e qual família, então, ele pertence. Outra coisa interessante que nós temos aqui é que algumas famílias elas possuem nomes. Por exemplo, a família 1A possui nome, a família 2A possui nome, a família 3, a família 4, a família 5, a família 6, a família 7 e a família 8. Então, pode ser que ao invés de falar família 2A, grupo 2, fale o nome da família. Então, lá na página 105 do livro de vocês, tem o nome das famílias. Eu só não vou voltar porque eu mudei a orientação do livro aqui, ó. Então, vai ficar de cabeça para baixo. Mas vocês podem olhar aí no livro de vocês, então, o nome das famílias. A família 1A se chama metais alcalinos. Então, todos os elementos que se localizam na família 1A, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, eles também podem ser classificados como metais alcalinos, porque a família 1A também se chama família dos metais alcalinos. A família 2A, que é composta por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, é a família dos metais alcalinos terrosos. A família 3A, o grupo 13, é chamada família do boro, então leva o nome do primeiro elemento químico aqui. A família 4A, ou grupo 14, família do carbono. A família 5A, ou grupo 15, família do nitrogênio. Família 6A, ou grupo 16, família dos calcogênios. E aqui, família 7A, ou grupo 17, família dos halogênios. E família 8A, ou grupo 18, então, família dos gases nobres. Então, é importante que vocês também lembrem que essas famílias elas possuem nomes, porque ao invés de no exercício dizer bem assim, a família 1A, família 2A, família 3A, ele pode dizer o nome da família. Então, é importante, então, que a gente aqui saiba o nome das famílias. Por exemplo, vamos ver que o exercício pergunta bem assim para você. Quem é o elemento químico localizado na família dos calcogênios no terceiro período? Aí eu tenho que ir lá no livro, na página 105, olhar quem é a família dos calcogênios. Eu sei que a família dos calcogênios é a família 6A, mas você não vai saber, então você vai lá no livro e vai olhar. É a família 6A. Agora eu vou olhar qual período? O terceiro período. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Quem que é o elemento localizado na família dos calcogênios no terceiro período? É o enxofre. Ou poderia ser o contrário. Vou pegar aqui o rubídio. E eu quero a localização do rubídio. O rubídio está localizado na família 1A ou família dos metais alcalinos no quinto período. Então, pode acontecer de aparecer no exercício o nome da família também. Então, nós vamos fazer exercícios
sobre essa questão de localização dos elementos químicos.